Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, junto com os irmãos pela primeira vez, para apresentar e expor um pouco da lição 9, que será trazida no dia 30 de maio de 2021, do ano corrente, com o tema Paulo censura a contenda entre os irmãos. O texto do dia está no livro de 1 Coríntios, capítulo 6 e o verso 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. A leitura bíblica em classe está no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, do versos 1 ao 6, cujos irmãos podem ler de forma corrente com os seus alunos em classe. O objetivo bíblico dessa lição está em mostrar o poder do julgamento da igreja local, apontar a estrutura de funcionamento das igrejas e conscientizar que os conflitos e disputas podem comprometer a vida eterna com Deus. A interação é mostrar que as contendas entre os membros da igreja fazem prejuízos e consequências para todo o corpo de Cristo. Indo assim para a nossa introdução, nós podemos aqui observar que o comentarista, ele fala que os membros da igreja em Corinto estavam levando uns aos outros aos tribunais da época para poder resolver as suas diferenças. O litígio entre os irmãos era o que estava causando escândalo para a igreja e prejudicando a unidade exatamente do corpo de Cristo. O primeiro ponto diz assim: o poder de julgamento da igreja local. O número 1 fala, o universo jurídico romano. Se nós observarmos até os dias de hoje, o sistema jurídico romano, ele é uma das bases para o sistema jurídico nacional hoje aqui no Brasil, como também a nível mundial. Ele é uma das bases que nós temos, inclusive quando nós falamos de jurisprudência, que chega a ser uma decisão tomada em consenso por diversas vezes por mais de um juiz. Então, toda a base do sistema jurídico tem sua base do sistema jurídico romano. E nós vemos isso também quando é trazido aqui para a nossa lição e observamos que as pessoas da igreja em Corinto estavam levando os próprios irmãos para resolverem problemas internos da igreja, internos da instituição, para os tribunais, coisa que não era correto. Então, Paulo começou agora a admoestar, falando justamente sobre essa questão, que não se devia levar aquilo que era interno da igreja para se resolver lá fora, para se resolver pelas autoridades romanas, tendo em vista que Paulo tinha proposto para a igreja uma organização da igreja local. Isso nós vemos no ponto 2. O modelo hierárquico do governo romano, do Império Romano, ele influenciava na estrutura local da igreja. Se nós observarmos que Paulo exortou duramente acerca dessa questão, como homens impuros e de outras tradições, de outros costumes, poderiam julgar exatamente a estrutura da igreja. Apenas os membros, apenas os coparticipantes desse corpo eram capazes e possíveis de fazer tal coisa, que era justamente esse julgamento de coisas internas, de necessidades internas da igreja. Quando nós vamos para o ponto 3, Paulo propõe um modelo de conciliação para a vida cristã. Aí ele fala assim: a igreja de Corinto vivia em constantes conflitos, divisões, dissensões e casos de imoralidade. 1 Coríntios, capítulo 1, do 10 ao 17. Nós vemos quando a igreja ela entra em um momento de fragmentação. A igreja de Corinto é conhecida por isso. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Um momento de fragmentação. E justamente por essa fragmentação de problemas internos, Paulo disse que a igreja precisava ser admoestada, a igreja precisava ser cuidada pelos próprios membros da igreja. Os membros
mais anciões, os membros de mais sabedoria, com mais vida para a orientação da igreja, a orientação dos membros, que era desnecessário que homens impuros cuidassem de algo que era para ser resolvido pela liderança. O ponto 2 fala a estrutura de funcionamento da igreja cristã, das igrejas e dos tribunais romanos. Primeiro, o funcionamento da igreja em Coríntio. A igreja em Coríntio era organizada em casas. E, em sua totalidade, a igreja era formada pelas minorias que se encontravam, podemos dizer que à margem da sociedade daquele tempo. Pessoas mais pobres, pessoas mais vulneráveis, mas que também existiam pessoas de proeminência na sociedade local romana. E justamente essas pessoas que tinham poder aquisitivo melhor ou maior eram exatamente nessas casas que, de forma talvez um pouco fragmentada, a igreja se reunia para poder fazer seu culto. E exatamente de questões como essas, nós vemos que alguns membros acabavam defraudando outros membros. Alguns membros acabavam levando outros membros da igreja. Primeiro, a gente observa que essa questão ela traz escândalo para a igreja. Segundo, a gente estava vivendo um momento que a igreja precisava expandir a pregação do evangelho. E tipificações como essas, problemas como esses, impediam que a igreja continuasse avançando, levando esse evangelho, já que a igreja começava a entrar em contradição. E quando falamos a igreja, não falamos em sua totalidade, mas quando alguns membros levavam outros membros para o julgamento romano, eles tiravam exatamente a ênfase do princípio e da primordialidade em levar a palavra e expandir o evangelho de Cristo, que era o verdadeiro propósito. Vale a pena salientar também que só poderia ser julgado em tribunais romanos aqueles que tinham nacionalidade, cidadania romana. Ou seja, isso não servia exatamente para os outros povos. É tanto que na entrada das cidades ficavam aqueles que a gente chamava de pequenos tribunais, ou de primeira instância, ou de pequenas causas, onde juízes ficavam nas entradas das cidades para resolver exatamente pequenas coisas. Nós também podemos olhar aqui que Paulo ele tenta manifestar que muitos desses problemas não eram exatamente, irmãos, problemas ou grandes problemas que necessitassem de ir até recorrência jurídica para resolver. Por isso ele chama a igreja a atenção de tentar resolver os seus problemas dentro de si mesmo, ou seja, do corpo procurar resolver o problema dentro do próprio corpo, como se nós fôssemos um antibiótico para nós mesmos, tentando cuidar dos problemas que existem dentro de nós, enquanto membros, enquanto igreja. O ponto 2 diz, o poder do julgamento da igreja estava condicionado à prática da justiça. Aí tem um trecho aqui que eu achei muito interessante, quando ele diz assim, Paulo afirma que tanto os que estavam causando danos e os prejudicados estavam errados. Todos foram levados, todos sofreram. Por quê? A partir do momento que eles estavam levando os irmãos, os próprios irmãos, para serem julgados em instâncias jurídicas, eles estavam prejudicando tanto o corpo, quanto a si mesmo, quanto seus irmãos, deixando de demonstrar aquilo que a fé, mediante o cristianismo que era pregado nos dias de Paulo e que também se aplica nos nossos dias, estava sendo exposto e quebrado. A questão da irmandade, a questão da parcialidade, a questão do dividido, repartido, cuidar, do amor em Cristo e de todas as prerrogativas que isso consta. No ponto 3 fala do modelo do funcionamento dos tribunais romanos nos dias de Paulo, e que nós já falamos aqui rapidamente, mas que ele diz, os tribunais romanos possuíam jurisprudência e deliberavam sobre processos que envolvessem cidadãos romanos em todo o império. Não é que Paulo tivesse tirando o respeito ou a força do poder jurídico daqueles dias. Não.
Tinham coisas que eram para serem resolvidas na igreja, e a igreja iria resolver essas coisas. Os líderes da igreja tinham o dever de resolver tais problemas e tais condições. Aquilo que não podia ser resolvido pela igreja, justamente isso deveria ser levado aos tribunais. Mas Paulo pedia que isso fosse poupado ao máximo, para que a igreja não fosse exposta, para que a igreja não fosse denegrida, maculada, manchada. Afinal, a igreja estava em evidência com o seu crescimento e, naturalmente, por esse crescimento, por sua evidência, junto com isso, viam atentamente os olhares e as oportunidades que eram buscadas pela oposição daqueles dias para poder derrubar a igreja. Continuando, em Coríntio, o fórum do governador ficava no centro do agora. Em sua volta, vários templos e estátuas que representavam deuses pagãos. Conforme o costume romano, as sentenças tinham que ser proferidas durante o dia para serem assistidas pelo deus Júpiter, que iriam iluminar o debate e o julgamento, indo de contra tudo aquilo que nós pregávamos. A presença de Cristo e de Jesus como nosso advogado, como nosso autor, como nosso consumador, mas também como nosso juiz. Ponto 3. Conflitos e disputas podem comprometer a vida eterna com Deus. Aí ele fala assim: os injustos não irão herdar o reino de Deus. Quando ele fala aqui, ele está falando exatamente daqueles que eram os defraudadores, que pegavam o comportamento deles conforme estavam fugindo de toda a sua coerência, levando irmãos, vamos dizer assim, menos abastados, mais simples, mais humildes. Nós sabemos que dentro dos tribunais romanos havia muita corrupção, em que muitas sentenças também eram compradas. Então, Paulo ele admoesta também acerca disso, porque sabia que quando eles levavam outros irmãos para serem julgados por esses homens impuros, para serem julgados em tribunais como estes, ele mais uma vez remete à questão do escândalo, ele mais uma vez remete à questão da fragmentação e da divisão. Se houvesse a união tão pedida, a união tão pregada, a união trazida pelo fruto do Espírito Santo para nossas vidas, era totalmente desnecessário qualquer tipo de contenda que levasse a tais escândalos e de forma desnecessária expusesse lá fora a igreja daquilo que poderia ser poupado e resolvido ali dentro. Que não se arrependeram de suas práticas injustas, mas persistiram em buscar os próprios interesses. Paulo mesmo admoestando, Paulo mesmo pedindo para que tais contradições e tais problemas fossem resolvidos ali dentro, de forma administrativa pela igreja. Alguns ainda assim não consideraram aquilo que era ensinado por Paulo e buscavam as suas instâncias conforme deveriam e queriam, a seu bel prazer, se esquecendo aquilo que o seu pastor, o seu professor lhe ensinara, desprezando toda a admoestação trazida por Paulo naqueles dias. Outro trecho que me chamou muita atenção é que eles falavam aqui, levando os tribunais de forma leviana, que poderiam até ganhar a causa na instância humana, mas que a pergunta que fica e que nós podemos enfatizar em classe é: ganhariam até na instância humana, mas e na instância divina? Quem venceria? E na instância divina, como é que eles ficariam? Pois em desobediência estavam, em escândalo estavam, e em forma vingativa, muitas vezes, contra seus próprios irmãos, ou seja, contra seus próprios membros, também estavam. Aí fica essa pergunta retórica para nós, como reflexão. Quem ganharia de fato? Na instância humana, tudo bem, mas na instância divina, para quem iria a vitória? Para quem estaria a resolução da sentença? Ponto 2. Os irmãos fraudulentos igualmente são condenáveis como os juízes. Ele fala em 1 Coríntios 6:1, o termo injusto é empregado
para se referir juízes dos tribunais romanos. Agora em Coríntios 1, capítulo 6, verso 9, o mesmo termo é empregado aos crentes. Primeiro ele fala dos juízes que eram corruptos ou corrompidos. Segundo, ele fala dos membros que agora também eram corrompidos ao levarem os próprios irmãos para serem julgados ali e de forma fraudulenta em algumas circunstâncias. Assim o apóstolo estimula os seus ouvintes a reconhecerem a graça divina ao seu favor. Os que haviam sido resgatados de uma vida miserável espiritualmente por meio do perdão dos seus pecados. Jesus Cristo perdoou os nossos pecados. E ele também nos ensina e nos adverte a perdoarmos os nossos irmãos pelas mesmas coisas. É tanto que isso está ali impresso na sua oração do Pai Nosso em Mateus 6. Perdoar aqueles que são os nossos devedores. Perdoar aqueles que atentam contra nós mesmos. É isso que Paulo busca, trazendo esse ensinamento para a igreja naqueles dias. O ponto 3, a disputa diante dos juízes pagãos. Ele fala, conflitos e disputas internas estavam sendo levadas diante de juízes pagãos que não tinham o perfeito entendimento de como funcionava a organização da igreja. E mais embaixo você vai ver que ele fala assim também, o impacto negativo e significativo nos relacionamentos internos da igreja, pois não teriam como base princípios cristãos. Irmão, ele está falando exatamente desses litígios, problemas, necessidades que eram internas, repito mais uma vez, internas, irmãos, e que eram retratados lá fora em tribunais, por juízes que não tinham nenhum conhecimento do funcionamento da igreja. Talvez por isso, na atualidade, hoje nós temos na nossa igreja um estatuto para servir de orientação, para servir de base, de regra, de como nós devemos agir, como nós devemos proceder, determinando em algumas causas que acontecem no dia a dia das igrejas locais. Eles não tinham esse estatuto naqueles dias, mas eles tinham a orientação do seu pastor, eles tinham a orientação dos seus líderes, e Paulo estava exatamente chamando para isso. Busquem resolver conosco, busquem tratar conosco, busquem resolver os problemas internos da igreja, dentro da igreja, para que isso não se externalize lá fora, e principalmente para que pessoas que não conhecem a igreja em sua totalidade ou em sua minuciosidade não possam resolver aquilo que eles não conhecem. Eles conheciam da lei romana, eles conheciam das práticas romanas, eles conheciam das características dos cidadãos romanos, mas não conheciam da igreja. Apenas nós que somos corpo de Cristo podemos falar, podemos dizer aquilo que sentimos. Ninguém é capaz de sequer descrever o gozo, a alegria na nossa alma que nós temos em servir a Cristo. Nós tentamos externar, nós tentamos pôr isso para fora, mas nós não conseguimos em sua totalidade, porque sentir a presença, sentir o gozo, sentir a alegria de Jesus Cristo na nossa vida é algo que se torna inenarrável, é algo que se torna inexplicável, mas que nós fomos resgatados por esse Cristo, fazemos parte exatamente do corpo desse Cristo, e assim também temos que prezar por este corpo, não levando a escândalo, não levando de forma fraudulenta nossos irmãos, mas buscando resolver e nos orientar. Hoje, como nós temos também um estatuto, pelo estatuto, mas acima de tudo, pela palavra de Deus, que é verdadeira e fiel. Vale salientar também, meu irmão, que Paulo, quando estava nessa situação, ele orientava a igreja a justamente dar o testemunho cristão. Nós podemos observar que a maioria dos crentes em Coríntios, eles comungavam entre si, eles concordavam, porque eles já tinham essa natureza romana. Mas Jesus Cristo nos convida a deixarmos a nossa natureza, a deixarmos o nosso velho homem, a nos despir desse velho homem, e a nos renovar pelo Espírito do novo entendimento
pelo Espírito do novo homem, da nova criatura, deixando as velhas práticas, deixando esses costumes que muitas vezes estão arraigados culturalmente dentro de nós, para nos revestir daquilo que outrora não conhecíamos, mas hoje vivemos e estamos com Ele dentro do nosso coração e dentro de nossa vida. Para a nossa conclusão, o autor da lição disse: diante dos inúmeros conflitos internos da igreja em Coríntios, levados a tribunais romanos, o apóstolo propõe um modelo de conciliação para a igreja local. Paulo adverte que quem não acatasse sua sugestão estaria correndo o risco de ser classificado como os demais pecadores e condenados à perdição eterna. Ele salienta isso justamente por causa da desobediência que outrora falada aqui na lição. Alguns não levavam em consideração a admoestação do apóstolo e continuavam persistindo em levar a outras instâncias problemas que não lhe eram tratáveis. Porque aquilo que era da igreja, aquilo que é espiritual, só pode ser tratado com o espiritual também. Então, que nós possamos tirar dessa conclusão, que nós possamos tirar dessa lição aquilo que o apóstolo trouxe como reflexão para a igreja em Coríntio e aplicar também na nossa vida e ensinar aos alunos em classes. Meus irmãos, minhas irmãs, tudo aquilo que foi expressado e imprimido através dessa lição, mas não só nas letras que estão descritas aqui nesta lição, mas em nossas vidas, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Que Deus continue abençoando a Igreja do Senhor, que Deus continue abençoando ao nosso pastor presidente, que Deus continue abençoando ao nosso evangelista superintendente, nesta tão grande obra que tem sido feita neste lugar. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém. Fiquem com a paz do Senhor.